a essa mensagem. E o título é O que fazer para agradar a Deus. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus em Marcos 10. A partir do versículo 17. Amém? Todo mundo encontrou? Amém. Amém. Então diz aqui a palavra de Deus: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aleluia. Eu estive meditando aqui nessa palavra e eu pensei bastante. Marcos 10, a partir do verso 17. Eu pensei muito e eu refleti que esse homem aqui, ele era religioso, ele cumpria os mandamentos do Senhor, certamente era um frequentador da sinagoga, deveria jejuar, fazer seus deveres religiosos. Por que eu escolhi esse texto aqui? Eu estava pensando, sobre a minha vida um dia desses, e eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que eu poderia fazer para te agradar? Porque eu senti que faltava algo e aquilo estava me incomodando. Eu pensei bastante, fiquei meio que sem resposta. Pensei: poxa, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia diariamente, eu dou o dízimo, eu procuro ser uma boa pessoa, E esse jovem aqui, eu acho que ele estava também com um problema assim. E Jesus identificou que ele faltava-lhe uma coisa, que é desapegar daquilo que talvez estivesse tomando o lugar de Deus. Até a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu fiquei pensando assim: amor ao dinheiro. Fiquei pensando profundamente o que significa amor ao dinheiro. E identifiquei que o dinheiro é poder. E lá no passado, quando Caim matou Abel, eu fiquei pensando: se a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o dinheiro, então qual seria o motivo de Caim ter matado Abel? Poder. Como dinheiro é poder, então tem essa relação. O dinheiro traz poder. Se o dia que o dinheiro não tiver mais poder nenhum, ninguém vai mais ligar para o dinheiro, Então não é o dinheiro a cédula, é o poder que ele tem. E Jesus falou para esse rapaz aqui: para mim, no meu entendimento, foi um teste. Da mesma forma como Jesus falou para aquela mulher que foi procurá-lo, que estava com uma filha doente, e Jesus falou: eu não vim
senão para os judeus. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher foi perseverante. Diferentemente desse jovem aqui, que virou as costas e foi embora, aquela mulher falou: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Com Zaqueu, por exemplo, Deus não falou nada com ele. Ele mesmo falou: ó, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres, e se tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Então, me leva a refletir, né, aquilo que nós estamos apegados. Eu já tenho um bom tempo de evangelho. Somente recentemente eu passei a entender com profundidade, por exemplo, a vida de Abraão. Por quê? A gente diz que Abraão entregou o filho dele, né? Ele não entregou um filho, ele entregou 2. Porque o Ismael, aos 13 anos, né, por sugestão da sua esposa Sara, ele coabitou com uma mulher e o filho que teve seria considerado dela. Mas como teve problemas, né, ela mesma pediu: ó, manda essa mulher embora e o filho dela. Ele imediatamente não atendeu a mulher, mas ele foi consultar a Deus. Ao consultar a Deus, Deus falou com ele: faz o que a tua mulher falou. Então é muito difícil um homem com um filho aos 13 anos, ele ter que dispensar o seu filho dele, o seu filho. É muito difícil. Eu creio que foi muito difícil para Abraão. E depois Deus pediu a ele o outro filho, que até falou, o seu único filho, que era o filho da promessa. Então, quando o Senhor fala aqui no 21, mas fitando o amor e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. No 22 ele está escrito: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Ele retirou-se, porque era dono de muitas propriedades. Ele achou que estaria perdendo, mas hoje nós poderíamos estar falando desse jovem rico, os milagres que ele teria feito, ressuscitando mortos, curando enfermos, né? Como nós falamos dos atos de Pedro, até de Tomé, que foi incrédulo numa determinada ocasião, mas depois ele reconheceu não somente que Jesus ressuscitou, mas ele reconheceu que Jesus era Deus. Ele falou: Senhor meu e Deus meu. Até debatendo uma vez com testemunha de Jeová, que não reconhecem que Jesus é Deus, eu falei para ele esse versículo. Aí eles falaram: não, mas aqui Tomé tomou um susto. Ele falou: meu Deus! Eu falei: não, meu amigo, você está errado. Que é o seguinte: um judeu não pode falar o nome de Deus em vão, principalmente para um homem. Ele falou porque ele reconheceu realmente que Jesus era Deus. Diferentemente dos americanos que falam "Oh my God", é cultural. Os judeus, eles não tinham esse hábito, esse costume, eles tinham uma reverência muito grande. Então eles reconheceram ali que Jesus era Deus. O jovem rico falou: bom mestre. Jesus falou: só existe um bom, que é Deus. Ele não conhecia a essência de Jesus, ele estava conhecendo Jesus ali, talvez fosse uma simples bajulação. E Jesus não gostava disso. Pelo menos é o que eu entendo, que Jesus, sendo Deus, apesar de que ele não se colocou, muitas vezes como Deus, se colocou como servo de Deus, e como um de nós, inclusive nos chamando de irmãos. Vamos passar um pouquinho à frente. Está escrito aqui em Lucas 14, 27. Vamos dar uma olhadinha aqui naquilo que eu vou falar com os irmãos. Lucas 14, 27. Diz assim, a partir do 27.
25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, o homem queria servir a Jesus, mas queria continuar preso nas riquezas. Talvez ele pensasse assim: bom, como Jesus é pobre, eu posso bancar o ministério dele, né? Porque os fariseus, segundo a palavra de Deus, eles eram presos às riquezas. Talvez ele tivesse sofrido bastante influência. Inclusive, eles zombavam de Jesus por ele ser pobre. Não somente ele, mas alguns imperadores romanos, um sobrinho do próprio Constantino, ele se tornou imperador romano e ele chamava sarcasticamente Jesus de Galileu, porque ele era pobre, ele não via nada em Jesus, teve uma morte terrível. Ele lutou contra Jesus e até na hora da morte, ele, caído ali, parece que de uma flechada, ele falou: venceste, Galileu, venceste. Ele lutou a vida dele toda contra o cristianismo, contra Jesus, e ele perdeu. Quem luta contra Jesus perde. Então, como eu falei no início, eu perguntando para Deus o que eu posso fazer para te agradar, pensei bastante sobre isso. Eu poderia, se eu fazia um evangelismo, no passado já fiz, eu ia para o centro da cidade com uma mochila nas costas, com muitos milhares de folhetos e dava para as pessoas. Era muito legal que algumas pessoas me pediam para orar por elas, né? Um problema em casa, problema de vício. Então eu me sentia bem feliz com isso, me sentia útil. E eu me lembrei dessa passagem que está escrito Mateus 25, a partir do verso 42. Vamos dar uma olhada. Mateus 25, 42. E diz assim a palavra do Senhor: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. Essa palavra aqui foi chave para a minha vida, porque quando as pessoas não fizeram a um desses pequeninos que estavam enfermo, doente, preso, com sede, não fizeram a Jesus. A conclusão lógica é que, se você quiser agradar a Deus, faça o seu próximo. Aleluia. Você está fazendo a Deus. E muitas vezes as pessoas não vão ter como lhe restituir, lhe pagar. Mas Deus vai se agradar de você. Jesus falou para aquele homem: ó, só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem. Depois vem e me segue, e terás um grande tesouro no céu. A Bíblia diz o quê? Que ele virou e foi embora triste. Perdeu tudo. Aquele que ganhar a vida, perdê-la. Ele ganha essa vida, vai curtir pra caramba. Mas e depois? Vai ser comido pelos bichos. Vai viver eternamente atormentado, sem paz, queimado, onde há choro e ranger de dentes. Vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena. Nesses tempos de pandemia, em que nós tivemos as igrejas fechadas, muitos problemas, muitas pessoas morreram. Eu ouvi uma irmã falando assim: depois da pandemia as pessoas vão afluir à igreja. Realmente, muita gente passou aí para a igreja, né? Mas o mais importante é nós pregarmos o Evangelho. Às vezes as pessoas não vêm aqui, mas a palavra de Deus pode chegar a elas. Aleluia. Quando o povo estava em pecado, o povo de Israel,
num determinado período da história, Deus, ele levou Isaías para uma reunião celestial. Ele foi como que arrebatado. Está lá em Isaías 6. E lá, Deus falou: a quem nós enviaremos? Isaías estava ali, ele estava vendo aquilo, e ele se dispôs, ele falou: Senhor, envia-me a mim. Veja que interessante, né? Ele falou: a quem nós enviaremos? Ele falou: a quem eu vou enviar? Da mesma forma como Deus falou lá no início do Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele poderia falar: eu estou fazendo o homem a minha imagem e semelhança. A minha trindade ali, né? É bom essas coisas que a gente às vezes depara com pessoas que não acreditam na trindade. Nós temos o que responder. Então ele diz: façamos, está no plural. A quem nós enviaremos? Deus falou e o profeta falou: Senhor, envia-me a mim. Ele sabia que ele não tinha capacidade, mas Deus fortaleceu ele. Da mesma forma, quando o povo pediu um libertador, clamou a Deus, Deus enviou Moisés. Moisés também achava que não tinha capacidade. Ele estava certamente amedrontado, tinha medo lá do faraó, sabia que não tinha poder nenhum diante de um império como aquele, poderosíssimo. Ele é apenas um homem, certamente seria morto, mas Deus falou: não, você vai. E ele não queria pregar. Falou: então tudo bem, Deus até se irou com ele, mas chama teu irmão. Ele foi e fez toda a vontade de Deus. Deus também chamou Gideão. Está escrito que Gideão também, ele tinha medo, ele estava escondido. Deus enviou um anjo lá e falou com ele: homem valente. Uma das palavras assim mais maravilhosas que eu leio na Bíblia é quando falou para ele: homem valente. Essa palavra assim me chocou bastante, porque eu vi que o cara estava com medo, pô. Mas às vezes a gente está com medo, mas Deus sabe que a gente tem capacidade, tem potencial. Nem nós não acreditamos, mas Deus acredita. E não é que o homem foi? O homem foi e libertou o povo. Um cara que, totalmente desconsiderado, o mínimo. De todas as tribos era menor, das famílias era mais pobre, e da família dele era o menos importante. Ele foi lá. Deus é poderoso para nos enviar e fazer a sua obra. Aleluia. Eu falei aqui sobre Abraão, né? Abraão deixou tudo para trás. Ele deixou a sua cidade, onde ele estava bem constituído. Ele deixou um irmão que ainda estava vivo. Ele deixou uma história, né? É muito difícil nós arrancarmos raízes. E ele deixou tudo aquilo por uma coisa que ele nem sabia aonde era. Vou para onde? Uma terra que eu te mostrarei. Mas aonde? Sem estabilidade. Ele já era casado. Muito difícil, muito complicado. Mas eu tenho uma grande admiração por Abraão, porque ele deixou tudo pelo Senhor. Aleluia. Eu também não posso esquecer de falar de duas figuras aqui que são quase que anônimas na Bíblia, mas eu me lembrei delas e acho importante. Sifrá e Puá foram duas parteiras egípcias que elas temeram o Senhor e elas não mataram aquelas crianças recém-nascidas. E a Bíblia diz que Deus lhes constituiu casas, ou seja, Deus abençoou a família, Deus prosperou, deu paz. Aleluia. E finalmente, a prostituta Raabe, também uma figura muito enigmática e interessante, que quando nós às vezes menos esperamos, né? Pessoas assim que saem do anonimato fazem uma grande coisa. Elas esconderam os espias
e Deus abençoa ela e a vida dela. Aleluia. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte, irmãos: aquilo que nos prende talvez não seja riquezas, porque nós somos pobres, mas fazendo uma reflexão interior bem pessoal, sempre tem alguma coisa que pode estar nos prendendo. Aleluia. Então, da mesma forma como Jesus falou com aquele jovem, falou com Abraão deu o seu tudo, ele foi chamado de amigo de Deus. Aquele jovem rico, ele ficou preso a riquezas. Infelizmente, a gente nem sabe se ele foi salvo ou não. Talvez não. Não vou julgar, porque eu não sei. Não vou falar o que a Bíblia não diz, mas fica parecendo até que ele foi para o inferno. Por causa de quê? Por causa de besteira, de bobagem, coisas desse mundo. Então, que nós possamos na nossa vida sermos como Abraão, sermos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que deixaram todas as regalias que eles tinham lá, desobedeceram o rei Nabucodonosor, e o rei, quando chegou diante deles, falou: você vai obedecer, vai se curvar diante da minha imagem? Ele falou: quanto a isso, nem precisamos responder. E eles foram fiéis ali, e Deus foi fiel com eles, e mesmo se eles tivessem morrido, eles sabiam para onde eles iriam. Aleluia. O mesmo com Daniel, que também, com a sua fé, estava pronto para morrer, mas ele não deixou de orar. Ele buscou a Deus, e a Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões. Então, que esses exemplos possam ficar para nós como exemplos para a nossa vida, para que diante das nossas dificuldades a gente tenha como refletir e lembrar, Em Hebreus 11 diz sobre os heróis da fé. Esses homens e essas mulheres, falaremos aqui sobre inclusive Raabe, que ela corria risco de vida. Então, que essa palavra possa servir para nós, para a nossa meditação, para a nossa edificação. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque a gente vê tantas pessoas aí por causa do... Deus falou para nós o dinheiro é o poder, é a verdade, meus amados. Porque a gente vê tantas pessoas saindo no caminho de Deus por dinheiro. E hoje eu vejo também, se Jesus falar isso para esses aí do mundo, e larga tudo e vem, eu acho que muita gente não vai querer não. Vai fazer que nem esse rapaz, não vai querer voltar não. Mas a gente tem que estar firme na palavra, porque na verdade dinheiro não é tudo. Mas chegou a hora de ofertar, de dizimar na casa do Senhor. E foi como eu falei, como a música é cantada aqui. A gente tem que adorar a Deus, não é o que Ele faz, é o que Ele é. Aleluia. E essa hora a gente não tem que depositar na casa do Senhor as ofertas para Ele fazer, não. A gente tem que depositar porque Ele é. Glória a Deus. Porque como eu falei no começo aqui, eu vejo o meu salário através do meu dízimo, que é 10%, então quando chega o dízimo eu sei quanto eu ganho. Então o Senhor que me diz naquele momento ali. E como eu sempre falo aqui, se você tiver fé, meu amado, Deus faz o sobrenatural na nossa vida. Porque desde que eu aprendi a dizimar, ofertar na casa do Senhor, eu fico tão feliz lá no seminário quando falava de oferta, dizimar, aquilo ali me chama muita atenção, porque é verdade, meus amados. Se a gente trazer o alimento da casa do Senhor, o Senhor prospera a nossa vida, nos dá, sempre nos dando, mas tem que trazer com amor, com alegria, não é trazer achando, vou dar que Deus vai me ajudar, não. Tem que dar com amor, porque se for esperar e Ele dar, aí não vem nada. Então chegou a hora se... Obrigado, irmã. Hoje é meu